Fala família, como é que vocês estão, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um vídeo aqui para vocês falando sobre direito real de habitação, beleza? A gente veio aí numa pegada, sequência grande de diversos vídeos falando sobre o artigo 1829, né, aquela ordem de vocação hereditária, e agora eu estou deixando um pouquinho mais aberto, falando de outros assuntos, depois a gente volta na pegada em relação à sucessão propriamente dita. Tá bom? Se você é novo no canal, te desejo boas-vindas, já se inscreve, já ativa aquele sininho para você receber novos vídeos. Temos vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas, às 10 horas da manhã, beleza? Separei o tema de hoje, direito real de habitação. Cara, o que é o direito real de habitação? É o direito de habitar. Habitar o quê? O imóvel. E por quê? Porque o outro faleceu. Pensa num casal, né, de idosos em que um deles falece. Aquele sobrevivente, ele tem por direito habitar o imóvel que era daquele casal, aquele imóvel que era destinado à residência daquela família, onde muitas vezes foram construídas histórias, sentimentos, onde tem um laço afetivo, um laço emocional muito grande com aquele lugar. Então, o direito assegura a esse cônjuge sobrevivente o direito de habitar esse imóvel que era destinado à residência da família. Inclusive, eu trago aqui para vocês a disposição legal de onde vocês vão encontrar esse direito real de habitação. Olha lá, ó. Artigo 1831. Artigo 1831. Olha lá, ó. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação, relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Fiquem tranquilos, porque nesse primeiro momento eu só quis demonstrar para vocês onde está previsto na nossa legislação o direito real de habitação, beleza? Então você já sabe que é o artigo 1831. É um direito real concedido ao cônjuge sobrevivente em razão da morte do seu outro consorte. O direito desse cônjuge de habitar o imóvel que era destinado à residência da família. Só que esse artigo é grande, pessoal, e eu quero destrinchar eles com vocês, tá? Começando lá de cima, ó. Cônjuge sobrevivente. Em relação a isso aqui, eu até vou voltar a falar mais para frente por ser bastante importante. Mas existe aqui um caráter personalíssimo do direito real de habitação. Esse direito só é concedido ao cônjuge sobrevivente, né? Com bastante asterísticos aí, porque eu vou falar mais sobre isso daqui para frente, tá? Nos próximos slides. Mas, de acordo com o artigo 1831, é destinado ao cônjuge sobrevivente, mas nenhum herdeiro tem direito real de habitação. Só o cônjuge sobrevivente. Se ele morrer, não passa aos seus herdeiros. Esse direito se extingue. Por isso é um direito personalíssimo, beleza? Mas vou voltar a falar disso aí mais para frente nos próximos slides. Olha outra característica, ó. Qualquer que seja o regime de bens. Atualmente, no Código Civil atual, qualquer que seja o regime de bens, pessoal, o cônjuge sobrevivente tem o direito de habitar o imóvel que era destinado à residência da família. Ele não vai ser colocado para fora, digamos assim, né? É uma proteção, inclusive, que o legislador dá. Irmão, pode ficar aí, tá? Se ele morrer, era a casa que vocês viviam, né? Era destinado ao lar daquela família. Tem uma história toda por trás daquele imóvel, daquela localidade, foram construídos laços afetivos e emocionais com o lugar. Então pode permanecer aí, você tem direito real de habitar o imóvel, beleza? Pouco importa o regime de bens. Sempre foi assim? Não. Olha que interessante. Trouxe para vocês aqui uma comparação. O Código Civil de 1916 assegurava direito real de habitação para o cônjuge, beleza? Mas só assegurava nos casos de regime de comunhão universal. Em outros regimes, ele não teria direito real de habitação, diferente do Código Civil de 2002, que ele diz qualquer que seja o regime de bens. Hoje, pouco importa qual regime que você é casado, você tem a favor de si o direito real de
habitação. Então, essa foi uma mudança grande do código atual para o código recente, beleza? E aí eu trago para vocês aqui uma jurisprudência que diz o seguinte, ó, o objetivo da lei é permitir que o cônjuge sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão, né, da morte, como forma não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de um vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges com o imóvel, em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente uma residência, mas um lar. Tá vendo, pessoal? Então, a intenção do legislador aqui é proteger não só esse direito constitucional à moradia, né, para evitar que esse cônjuge seja desalojado, porque, perceba, pouco importa o regime de bens. Então, às vezes, o cônjuge não é nem herdeiro em relação àquele imóvel em que ele convivia, né? Às vezes, pelo direito hereditário, aquele imóvel vai ser só do falecido, dependendo do regime de bens. E aí, o cônjuge vai ficar desamparado? Bom, o direito real de habitação evita isso, não o deixa desamparado. Ele visa justamente concretizar esse direito constitucional à moradia e também para proteger, de certa forma, esses vínculos, né, psicológicos, afetivos estabelecidos com o local, tentando, de certa forma, preservar aqui uma história. Beleza? Olha que interessante, ó, prosseguindo. Sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança. O direito real de habitação ele não é excludente. Ele não é excludente. Você não assegura o direito real de habitação e exclui o direito à participação da herança desse cônjuge sobrevivente, beleza? Não prejudica a herança, que fique claro. Sempre foi assim, né? No Código Civil anterior também não tinha prejuízo nenhum à herança e hoje se repete. Olha só, ó, mais um trecho ali do artigo 1831, importante da gente ver. Ó, o direito real de habitação é destinado relativamente ao imóvel destinado à residência da família. O que isso significa, pessoal? Significa que o direito real de habitação ele é peculiar. Eu não exerço o direito real de habitação, e o cônjuge sobrevivente, sobre todos os imóveis que eventualmente o falecido tinha. Não. Eu exerço apenas sobre aquele imóvel em que era destinado à residência familiar. Beleza? Inclusive, já fica aqui até uma dica do próximo requisito. Desde que seja o único daquela natureza a inventariar. O que isso significa? Isso significa que não importa se o falecido ou o cônjuge sobrevivente tinham outros bens, tá bom? Eles podem até ter outros bens, mas desde que apenas um deles sirva à residência da família. E é sobre ele que o direito real de habitação vai incidir. Beleza? O falecido pode ter outros imóveis, não tem nada a ver. Inclusive, trouxe uma jurisprudência para você. Ó. A jurisprudência da STJ é no sentido de que o direito real de habitação, assegurado ao companheiro e ao cônjuge sobrevivente, né, pelo artigo lá 7º da lei de 96, que eu vou falar para vocês a respeito dessa lei, incide relativamente ao imóvel em que residia o casal, ainda que haja mais de um imóvel residencial a inventariar. Ainda que haja mais de um imóvel residencial a inventariar. Então, o cara pode ter uma casa de praia que ele vai eventualmente, ele pode ter uma fazenda que ele vai nas férias, ele pode ter casas que ele aluga para terceiros, desde que apenas uma delas sirva à residência familiar. É onde eles realmente construíram a criação dos filhos, é onde eles todo dia à noite vão para se repousar, beleza? Isso significa casa destinada à residência familiar. Mas isso não afasta o direito do falecido ter outros imóveis, beleza? Ele pode ter tranquilamente, assim como o cônjuge sobrevivente. Ele pode ter direito a outros imóveis e mesmo assim ter direito real de habitação. Então eu fiz um esqueminha para vocês aqui, ó. O direito real de habitação é personalíssimo porque é destinado exclusivamente ao cônjuge sobrevivente. Coloquei um asterisco em vermelho porque a gente vai falar do companheiro, se ele tem direito ou não. Na verdade, já até adiantei para vocês aqui, né? Ó,
assegurado ao companheiro sobrevivente pelo artigo 7º da Lei de 96. Então, assim, tem direito. Mas eu quero falar melhor para vocês a respeito disso, tá? Qualquer que seja o regime de bens, isso é importante que vocês saibam, porque no código anterior só se assegurava se o cara fosse casado no regime da comunhão universal. Não prejudica a herança. Deixa eu voltar para falar aqui, ó. Qualquer que seja o regime de bens. O que isso significa? Isso significa que existe direito real de habitação até mesmo se o imóvel no qual servia de residência para a família, ainda que esse imóvel seja um imóvel particular do falecido. Não precisa ser um bem comum ao casal, pode ser um bem particular. E ainda assim, esse cônjuge ou esse companheiro vai ter direito real de habitação. Beleza? 3. Não prejudica a herança, já falei para vocês. 4. Pluralidade de imóveis residenciais do falecido não impede a concessão do DRH, direito real de habitação. Beleza? Ele pode ser proprietário de outros imóveis e ainda assim ter direito, o cônjuge sobrevivente ter direito real de habitação sobre aquele imóvel que era destinado à residência familiar. Beleza? Até porque o inciso 5 vai dizer pra gente, ó, o item ponto 5, ó, o DRH incide tão somente sobre o imóvel destinado ao lar da família. Beleza? Destinado ao lar da família, mais nenhum outro imóvel. Bom, aí vem a grande sacada. E aí? Tem direito real de habitação o companheiro? Companheiro, eu quero que vocês entendam união estável, tá? Já mostrei para vocês o artigo 1831, que fala do cônjuge, casamento. E a gente sabe que tem direito real de habitação. Só que o 1831 não fala do companheiro, não fala da união estável. E aí? Será que eu aplico o direito real de habitação para o companheiro, para a união estável? Claro que a intenção do vídeo, pessoal, não é falar sobre união estável, tá? É sobre falar direito real de habitação. Só que eu preciso fazer com vocês essa retrospectiva aqui, ó. O Código Civil de 1916, ele só previa direito real de habitação para o cônjuge, porque naquela época não se falava em união estável. O casamento era a única entidade familiar reconhecida. Qualquer outra formação familiar era considerado ou concubinato puro ou concubinato impuro. O concubinato puro é o que hoje a gente entende por união estável, que é aquela relação de duas pessoas que até não existe um impedimento para se casar, elas poderiam se casar, mas elas optam em viver uma vida como se casados fossem, mas sem se casar. Beleza? Naquela época era chamado de concubinato puro. E o concubinato impuro é o que hoje a gente reconhece como concubinato, né? Do relacionamento de duas pessoas, um relacionamento não eventual entre pessoas que estariam impedidas de se casar, beleza? Naquele Código Civil de 16, portanto, não havia união estável e, portanto, não havia o que se falar em direito real de habitação para o companheiro, tá? Só que veio a Constituição de 88 e elevou a entidade familiar, a um grau de entidade familiar, a união estável, passando a reconhecer a união estável ao lado do casamento como também uma entidade familiar, lá no artigo 226, parágrafo 3º, beleza? Então, aquele concubinato puro que havia no Código Civil 16 se transforma no que hoje a gente entende por união estável. E aquele concubinato impuro é hoje o que a gente entende por concubinato, relação não eventual entre pessoas impedidas de se casar. Show de bola? Então a Constituição veio e assegurou a união estável como entidade familiar, elevou esse patamar junto do casamento. Então hoje nós temos duas entidades familiares, claro, sem falar naquela em que é formada pelo ascendente e os seus descendentes, né? Por um dos ascendentes com os seus descendentes. Mas nós temos também aqui o casamento e a união estável, duas entidades familiares reconhecidas após a Constituição de 88. Show de bola? Só que a Constituição, pessoal, ela foi promulgada no Código Civil de 16, sob a égide do Código Civil de 16, que não falava nada a respeito de união estável porque nem reconhecia. Então não tinha direitos para o cônjuge, para o companheiro, perdão.
Não havia direitos assegurados para esse companheiro, para essa união estável que estava agora sendo protegida. Foi aí que veio uma legislação de 1994, né? A primeira legislação assim que veio para tratar dos direitos dos companheiros, né? Basicamente se limitou ali a falar de direitos aos alimentos dos companheiros e o direito à sucessão, que é o que nos interessa aqui. Mas é uma lei muito pequena, praticamente não tratou sobre muita coisa, tanto é que 2 anos depois veio uma nova lei de 96, aí sim, uma lei que passou a regular o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, que é o artigo que tratou da união estável como entidade familiar. E essa lei veio trazendo diversos direitos, né? Conceituou a união estável, trouxe seus requisitos, como uma união pública, contínua, duradoura, com intenção de formação de família, sem impedimentos matrimoniais entre as partes, trouxe direitos e deveres e trouxe um direito, que é o que nós estamos estudando, no artigo 7º, direito real de habitação do companheiro. Então, diferente do atual Código Civil, que assegura direito real de habitação para o cônjuge, o direito real de habitação do companheiro foi previsto lá na lei de 1996, no artigo 7º, parágrafo único, olha lá, ó. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união estável ou casamento, relativamente ao imóvel, destinado à residência da família. Perceba? Então, vocês conseguem perceber aqui que houve o deferimento, digamos assim, né, do direito real de habitação em favor do companheiro. Só que essa legislação ela foi promulgada, não, pessoal. Essa legislação ela entrou em vigor ainda sob a égide do Código Civil de 16, que dava direito real de habitação para o cônjuge, mas somente enquanto o cônjuge vivesse ou permanecesse viúvo. Foi aí que veio essa maldita disposição, enquanto viver ou não constituir nova união estável. Isso, graças a Deus, acabou depois que veio o Código Civil de 2002. Se você lê o artigo 1831, você não acha mais. O cônjuge tem direito real de habitação? Tem. Mas é enquanto viver? É enquanto permanecer viúvo? Então ele não poderia se casar, é isso? Ele precisaria permanecer viúvo para poder ter direito real de habitação? Bom, o Código atual acabou com isso. Concorda? Porque o artigo 1611 do Código Civil anterior dizia: o cônjuge tinha direito real de habitação durante, se fosse casado na comunhão universal e desde que, enquanto vivesse ou permanecesse viúvo. O Código Civil não repetiu essa condicionante, nem do regime de bens, porque passou a permitir o direito real de habitação em qualquer regime de bens, e também não repetiu essa condicionante do enquanto viver ou permanecer viúvo. Logo, o que a gente percebe hoje é o seguinte: cônjuge tem direito real de habitação, mesmo se casando novamente, mesmo constituindo nova união estável? Sim. Beleza? Sim. Mesmo se casando e mesmo constituindo nova união estável. Só que aí vem essa grande pergunta. O Código Civil ele é de 2002 e ele veio tratando no 1831 a respeito do direito real de habitação. E só tratou a respeito do cônjuge. Mesmo em 1996, uma legislação já ter assegurado o direito real de habitação em favor do companheiro. E o Código Civil não replicou. E aí, será que o Código Civil teria revogado essa Lei 9278 de 96? E que, portanto, o cônjuge não teria direito real de habitação? Pois é, o STJ disse que não, tá? Olha lá, o advento do Código de 2002 deu ensejo a essa discussão acerca da subsistência do direito real de habitação ao companheiro sobrevivente. Essa questão chegou ao tribunal, que firmou orientação no sentido da não revogação da lei pelo Código Civil,
e, consequentemente, pela manutenção do direito real de habitação ao companheiro supeste, né, sobrevivente. Por quê, pessoal? Porque, primeiro, a lei de 96 é uma lei específica. É uma lei específica. O Código Civil é uma norma geral. Embora seja uma norma posterior, é uma norma geral. E a gente sabe que norma geral não revoga a norma específica. A norma específica que prevalece sobre a norma geral. Então, o STJ entendeu que não, o Código Civil não revogou. Logo, a Lei 9278 de 96 continua em vigor e é por ela que a gente regula o direito real de habitação do companheiro. Show de bola? Então, existe essa diferença que eu quero que vocês vejam na tela agora. Direito real de habitação do cônjuge, artigo 1831 do Código Civil. Direito real de habitação do companheiro, artigo 7º da Lei 9278 de 96. Mas essa diferença não é uma diferença meramente por referência. Tem aqui um conteúdo bastante interessante que eu quero que vocês leiam com atenção. Já que vocês estão no vídeo, pausa o vídeo e leia o artigo 1831 novamente com atenção. Agora, leia o artigo 7º daquela lei que falava a respeito do direito real de habitação do companheiro. E eu quero que vocês me digam o seguinte, vocês perceberam alguma diferença? Pois é, a diferença está aqui, ó. Enquanto viver ou não constituir nova união estável ou casamento. O Código Civil anterior, ele até previa, olha lá, ó, Código Civil 16, ele até previa, nos casos do cônjuge, direito real de habitação, porém, enquanto vivesse ou permanecesse viúvo. Só que o Código Civil extirpou esse requisito, extirpou essa condição. Hoje, o cônjuge tem direito real de habitação, ainda que ele se case e ainda que ele viva uma nova união estável com outra pessoa. Beleza, pessoal? Exigir que ele permanecesse viúvo seria basicamente exigir do cara um luto eterno, né? Uma fidelidade aí atemporal, de modo que ele não tivesse mais liberdade para amar outra pessoa. Concorda? Então, não, graças a Deus o Código Civil retirou essa condicionante, de boa? De modo que hoje o cônjuge, o casamento, ele não perde o direito real de habitação se ele se vier a se casar ou constituir nova união estável, beleza? Inclusive fiz um resuminho para vocês. Ó, se o cônjuge constituir novo casamento ou nova união estável, não perde o direito real de habitação. Mas o companheiro, se constituir novo casamento ou nova união, ele perde. Por quê, pessoal? Porque o direito real de habitação do companheiro não é regulado pelo Código Civil, mas por aquela legislação de 1996 que eu mostrei para vocês. E essa legislação de 96 exige isso aqui, ó, enquanto viver ou não constituir nova união estável ou casamento. Aqui, ó, artigo 7º. Dissolvida a união por morte, um dos conviventes tem direito real de habitação enquanto viver ou não constituir nova união estável. Se o direito real de habitação do companheiro é previsto e regulado por essa lei, a gente implica, né, a gente adota essa condicionante. Beleza? Perdão. É diferente do direito real de habitação do cônjuge, que tem previsão lá no Código Civil e não tem esse requisito. Beleza? Então, olha só, preste atenção. Preste atenção. O direito real de habitação do cônjuge e do companheiro são direitos reais vitalícios. Beleza? Dura para o resto da vida. Enquanto viver o cônjuge, enquanto viver o companheiro, eles têm direito real de habitação sobre aquele imóvel destinado à residência da família. A diferença é que, pelo fato do direito real de habitação do cônjuge ser regulado pelo 1831 e o 1831 ter extirpado aquela condição prevista no Código anterior, fato é que o cônjuge, constituindo um novo casamento ou uma nova união estável, ele não perde o direito real de habitação. Beleza? Mas o direito real de habitação do companheiro, por ser regulado pela Lei de 96 e que ainda tinha aquele requisito porque entrou em vigor ainda com base no Código anterior, ele perde o direito real de habitação se constituir nova união estável ou casamento. Beleza? Ambos são vitalícios. Se não constituir união estável e nem se casarem de novo, vai levando o direito para o resto da vida até a morte. Agora,
O cônjuge tem um benefício, ele pode se casar ou constituir que ele não perde. O companheiro não, se ele constituir não está no casamento, ele perde esse direito, beleza? Só que assim, pessoal, entendo que na prática, o caso concreto pode trazer ali para a gente algumas discussões sobre esse tema, gerar inclusive novas teses, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, que não é só porque o cônjuge se casou que ele não vai perder o direito real de habitação. Entendo que, dependendo do caso concreto, sim, ele pode perder, tá? E o contrário também. Não é porque o companheiro se casou ou constituiu nova união estável que ele vai perder o direito real de habitação. Não, a gente pode manter, mesmo ele se casando, mesmo ele constituindo nova união estável, tá? Até porque, preste atenção, ó, amarelinha aqui, ó. O direito real de habitação é um limitador do direito de propriedade de terceiros. No caso aqui, os demais herdeiros. Por quê, pessoal? Olha só, isso aqui é muito sensível a gente está lidando. Olha só, essa liberdade de disposição do nosso próprio patrimônio é algo que o legislador não pode se intrometer. Via de regra, nós temos liberdade para dispor do nosso patrimônio da forma que a gente quer. Só que o STJ entendeu que existe um fundamento que permite o legislador limitar a nossa livre disposição do patrimônio, que é quando envolve questões atinentes à proteção da família. E o direito real de habitação está relacionado justamente a essa proteção da família, a proteção daquele núcleo familiar, naquela casa que era destinada à residência da família, onde tinha muita história, muitas vivências, muito lado emocional, né, lado afetivo. Então, sim, o STJ entendeu que o direito real de habitação, por envolver ali uma situação de proteção da família, se sobrepõe, no caso concreto, à livre disposição da propriedade dos outros herdeiros. Beleza? Houve aqui uma ponderação de valores e, no caso concreto, eles entenderam que o direito real de habitação estaria levemente acima desse direito de dispor do próprio patrimônio dos outros herdeiros. Porque fato é, pessoal, que quando alguém morre, aquela massa patrimonial ela é deferida como um todo, concorda? Então, todos os herdeiros, e o cônjuge não seria diferente se ele também for um herdeiro, ele passaria a herdar em copropriedade e sendo copossuidor de todos os bens da herança em relação com os outros herdeiros, perdão. Então, em relação a todos os bens da herança, todos os herdeiros são coproprietários e copossuidores ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Isso significa que, via de regra, um dos herdeiros não poderia exercer a posse exclusiva daquele bem, porque ele não é um proprietário exclusivo. Ele é proprietário junto com todos os outros herdeiros. Mas, nesse caso específico, por dar ao cônjuge sobrevivente direito real de habitação, o STJ assegura ao cônjuge sobrevivente exercer a propriedade plena do imóvel sem ser incomodado pelos demais herdeiros. Por isso que a DRH, o direito real de habitação, limita o direito de propriedade, porque mesmo o cônjuge exercendo a exclusividade daquele bem comum, ele não pode ser obrigado a pagar indenização, aluguel para os outros herdeiros. Ele não pode ser obrigado a sair daquele imóvel, porque os herdeiros não podem vender aquele imóvel, os herdeiros não podem pedir a dissolução, né, do condomínio. Os herdeiros ficam realmente muito limitados no seu direito de propriedade em razão desse direito real de habitação. Então, por ser um direito que limita direito de propriedade, entendo que na prática a gente poderia, né, no caso concreto, a gente poderia analisar situações para adotar uma postura diferente em prol da justiça. Então, olha só, eu vou dar um exemplo para vocês em relação ao cônjuge e em relação ao companheiro, tá? O cônjuge, eu falei para vocês que o direito real de habitação tem previsão no 1831, de modo que, se ele vier a se casar ou vier a constituir nova união estável, ele não perde o direito real de habitação. Beleza? Só que, dependendo do caso concreto, eu entendo que seja plenamente possível
ele, ao constituir um casamento, ou ao constituir uma nova união estável, ele vem a perder sim o direito real de habitação. Beleza? Por quê? Olha só. Às vezes, o cara ou a pessoa sobrevivente, o cônjuge sobrevivente, se casa e passa a ter um novo status social. Passa a ter muito mais condições se a gente for comparar aos herdeiros, aos descendentes do falecido, né? Aos outros herdeiros, que em relação ao cônjuge estão numa situação de precariedade. Então eu entendo que, dependendo do caso concreto, o cônjuge que se casou ou constituiu nova união estável e literalmente deu um salto, passou a viver num novo patamar, está muito bem de vida, eu entendo que a gente sim poderia afastar o direito real de habitação desse companheiro, perdão, desse cônjuge, para favorecer os outros herdeiros que estão numa situação de precariedade, de modo a permiti-los vender aquele imóvel para poder, de alguma forma, conseguir se subsistir, né, atender ali o mínimo existencial deles, permitir então a dissolução daquele condomínio, a venda do imóvel, ou até mesmo colocar o imóvel para alugar e aí com o dinheiro do aluguel reverter em favor deles, em condomínio, enfim. Pelo fato do cônjuge estar numa situação melhor em razão do casamento ou em razão dessa nova união estável, eu entendo que sim, poderíamos afastar o direito real de habitação dele para favorecer os outros herdeiros se eventualmente eles estiverem numa situação de precariedade em comparação ao cônjuge. Beleza? Via de regra, a gente sabe que o casamento, um novo casamento do cônjuge, uma nova união estável do cônjuge, não afasta o DRH, não afasta o direito real de habitação. Mas eu entendo que nessas situações em que há uma disparidade do status social desse cônjuge em razão do novo casamento e do companheiro, dos descendentes do falecido, numa situação de precariedade, eu afasto o direito real de habitação para poder permitir, né, e assegurar mais direitos a esses herdeiros que estão numa situação precária, tá? Justamente porque a DRH é um limitador dos direitos de propriedade. Então, por ser muito grave, um direito muito limitador, eu daria um privilégio maior a esses herdeiros que estão numa situação complicada. E a mesma coisa funciona no caso do companheiro. Né? Pensa num companheiro que veio a se casar ou veio a constituir uma nova união estável. Será que isso por si só poderia afastar o direito real de habitação dele? Entendo que não. Entendo que não, a depender da situação no caso concreto, né? Pensa, por exemplo, que muito embora esse companheiro tenha se casado ou tenha constituído uma nova união estável, ele não mudou de estado social. Ele continua sendo lá pobre, digamos assim, né? E se a gente fosse comparar esse companheiro com os descendentes do falecido, os descendentes são bem de vida pra caramba. Um é médico, o outro é engenheiro, o outro é advogado. E esse cônjuge sobrevivente, ainda que se casando, ainda que constituindo nova união estável, está numa situação, comparada a esses herdeiros, numa situação bem precária. Né? Seria o inverso daquela primeira situação que eu falei para vocês. Então, a ideia aqui, né, no final das contas, seria analisar quem é que está numa situação pior. Que aí eu tento privilegiar esse cara. Se são os herdeiros que estão numa situação pior, eu entendo que sim, dá para a gente afastar o direito real de habitação. Agora, se é o companheiro que está numa situação pior, né, o cônjuge ou o companheiro que está numa situação pior, entendo que dá para a gente assegurar, mesmo a lei dizendo que o casamento do companheiro ou a nova união estável do companheiro afastaria o direito real de habitação. Beleza? Tudo para mim é uma análise do caso concreto para a gente fazer justiça, beleza? A aplicação da lei, antes de tudo, ela é bom senso, ela é ponderação de valores. Então, sempre que houver ali um conflito entre o direito e a justiça, irmão, sempre dê preferência à justiça. A legislação, ela é só uma norma que se desatualiza, né? As alterações sociais, elas são, sem dúvida alguma, elas mudam a uma velocidade muito mais rápida do que a legislação. Então, a gente não pode se apegar 100% ao que está previsto na norma e querer aplicar cara crachá, sem querer fazer justiça no caso concreto. Tá? Eu entendo particularmente assim. Show?
Então, ó, trouxe para vocês essa jurisprudência para vocês perceberem que, de fato, o direito real de habitação é um grande limitador do direito de propriedade. Olha lá, ó. Aos herdeiros não é autorizado exigir a extinção do condomínio e a alienação do bem imóvel comum enquanto perdurar o direito real de habitação. Então, enquanto perdurar o direito real de habitação, e eu mostrei para vocês que ele é vitalício, beleza? Se o cônjuge ou companheiro se casar, se o cônjuge particularmente se casar, não perde. Se o companheiro se casar, pela lei, perde. Mas se nenhum se casar, nenhum conviver com nenhuma outra pessoa, é para o resto da vida. Então, os herdeiros vão ter que aguentar esse direito real de habitação para o resto da vida. Olha lá, não é autorizado exigir extinção do condomínio e nem alienação do bem imóvel comum, beleza? A intromissão do Estado na livre capacidade das pessoas disporem do patrimônio só se justifica pela igualmente relevante proteção constitucional outorgada à família, que permite, em exercício de ponderação de valores, a mitigação de um deles, no caso, os direitos inerentes à propriedade, para assegurar a máxima efetividade do interesse prevalente, que na espécie é a proteção do grupo familiar. Perceba? Ele viu que houve aqui um conflito entre esses direitos, mas, pelo princípio da ponderação de valores, ele entendeu que, no caso concreto, essa proteção ao grupo familiar prevaleceria em relação a esses direitos inerentes à propriedade. Beleza? Então, pessoal, nós vimos que, primeiro, o direito real de habitação é um direito personalíssimo, porque ele se aplica ao cônjuge e ao companheiro e não se transmite aos seus sucessores. Ele termina com a morte desse cônjuge ou companheiro. É um direito vitalício, que vai até a morte, ou em relação ao companheiro, até que ele se case ou constitua a união estável. Beleza? Porque para o cônjuge isso não é um impeditivo. Só que a gente ainda precisa falar o seguinte, ó, a DRH é gratuita. É aquilo que eu falei para vocês. O direito real de habitação, ele não vai exigir uma contraprestação pelo uso exclusivo do bem. Porque assim, o direito real de habitação, ele permite o cônjuge ou companheiro sobrevivente habitar o imóvel. Só que esse imóvel, muitas vezes, é um imóvel comum. É um imóvel em que não só o companheiro, mas outros herdeiros também são coproprietários. Só que esse cônjuge e esse companheiro vai exercer a posse exclusiva de um bem comum. Numa situação da CNTP, né, condições normais de temperatura e pressão, os outros herdeiros poderiam entrar com uma ação de arbitramento de aluguéis? Poderia, porque toda vez que um herdeiro estiver exercendo posse exclusiva de um bem comum, os outros herdeiros podem exigir, sim, o pagamento de um aluguel, né, uma indenização a título de aluguel pelo uso exclusivo, né, de um bem comum, proporcional ali à fração ideal dos herdeiros, beleza? Mas em relação ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, não. Até porque seria um contrassenso, pessoal, você exigir, tá? Botei inclusive uma jurisprudência aí, ó. O direito real de habitação tem caráter gratuito, razão pela qual os herdeiros não podem exigir remuneração do companheiro sobrevivente pelo uso do imóvel. Seria um contrassenso atribuir a prerrogativa de permanecer no imóvel em que residia antes do falecimento do seu companheiro e, ao mesmo tempo, exigir dele uma contrapartida pelo uso exclusivo. Então, não. É gratuito no sentido de que os herdeiros não podem exigir desse companheiro sobrevivente ou desse cônjuge sobrevivente uma contraprestação pelo uso e pela posse exclusiva do imóvel. Beleza? A DRH na copropriedade anterior. E aí, pessoal? Preste atenção. Copropriedade anterior. Porque é natural que, a partir do momento que alguém morre, surja uma copropriedade, né? O patrimônio ele é definido como uma universalidade. Show de bola? Alguém morreu, abre-se a sucessão, todas aquelas relações jurídicas patrimoniais, ativas e passivas, elas são definidas como um todo unitário em favor dos herdeiros, que se tornam coproprietários e copossuidores em relação a todo o patrimônio da herança. Então, surge naturalmente uma copropriedade. Só que esse direito real de habitação na copropriedade anterior é em relação ao fato do falecido ser proprietário daquele imóvel em que seria exercido o direito real de habitação com outras pessoas. Vamos supor que o falecido era proprietário daquele bem junto com um irmão, por exemplo. Será que existe, na morte desse falecido, direito real de habitação para o seu cônjuge? Não, porque seria uma situação de
Copropriedade. Quando há copropriedade do falecido com terceiros, não há direito real de habitação para o cônjuge desse falecido. Show de bola? O imóvel, portanto, precisa ser integralmente do falecido. Ou um imóvel comum ao casal, beleza? Pelo regime de bens, ou um imóvel particular do falecido, 100% do falecido. Não pode ser um imóvel de copropriedade. Beleza? Senão não vai ter direito real de habitação nessa situação. Até porque o DRH, né, o direito real de habitação, é um limitador muito grande de propriedade. Se pudéssemos falar do DRH na copropriedade com terceiros, eu estaria prejudicando terceiros, inclusive. Né? Pensa aí, o falecido era coproprietário junto com o irmão. Se eu assegurasse direito real de habitação para a mulher desse falecido, o DRH ia prejudicar o direito de propriedade do irmão, por exemplo, que não poderia vender o imóvel, porque a mulher do seu irmão, ou seja, a cunhada dele, está exercendo a posse do bem. Olha que loucura, né? Então, não pode. Show de bola? Trouxe até uma jurisprudência aqui para vocês. Ó. Direito real de habitação, copropriedade anterior à abertura da sucessão, ou seja, anterior à morte. Direito real de habitação não reconhecido no caso concreto. Beleza? Não tem direito, realmente. E aí agora eu botei o DRH no usufruto, para a gente fechar aqui o nosso slide sobre direito real de habitação. E aí? Será que existe DRH no usufruto? Pessoal, o que é o usufruto? Né? O que é o usufruto? O usufruto, pessoal, é um direito real, tá? Assim como a propriedade, tá? Quando a gente estuda propriedade, inclusive, foi até bom falar, quando a gente estuda propriedade, a gente sabe que o proprietário no Brasil ele tem 4 poderes. O poder de uso, o poder do fruto, né, de fruição, de poder retirar frutos do bem, o poder de reivindicação e o poder de disposição. Uso, fruto, disposição e reivindicação. Quando eu faço usufruto de um determinado bem, por exemplo, um bem imóvel em favor dos meus filhos por meio de uma doação, né, o usufruto geralmente está vinculado a contratos de doação, em favor dos filhos, né, por ser uma técnica de planejamento, um instrumento de planejamento sucessório bastante comum na prática. Eu faço um contrato de doação em favor dos meus filhos e desses 4 poderes eu asseguro para mim o uso e o fruto. Então eu me torno usufrutuário, enquanto os meus filhos, que são os donatários, aqueles que estão recebendo a doação, ficam com os outros 2 poderes, disposição e reivindicação. Eles são os nu-proprietários. Nu, porque aqui existe uma relação de despido mesmo, né? Nu no sentido de despido, porque dos 4 poderes, esse proprietário está despido de 2. Ele só tem metade dos 4. Ele não é um proprietário pleno, ele é um proprietário nu. Um proprietário com apenas metade dos poderes de alguém que tenha propriedade no Brasil. Então, nesse contrato de doação, por exemplo, em que eu asseguro o uso e o fruto ao meu favor, a propriedade já é do donatário, concorda? Eu não estou com a propriedade, eu sou mero usufrutuário. Então, vamos supor que eu tenha uma pessoa e a gente envelheça junto, a gente mora no mesmo imóvel, só que desse imóvel eu sou mero usufrutuário, porque eu já fiz um planejamento patrimonial, né? Eu já passei esse imóvel, por exemplo, para os meus filhos. E aí eu sou mero usufrutuário. Pela regra do usufruto, quando o usufrutuário morre, a propriedade se consolida nas mãos do no proprietário, que no caso são meus filhos. E aí, se eu morrer, a propriedade se consolida nas mãos dos meus filhos, que já são desde então proprietário. Não são proprietário pleno, são no proprietário, porque ele só tem metade dos poderes da propriedade, né? A outra metade está comigo, o uso e o fruto. Mas quando eu morro, a propriedade se consolida nas mãos dos meus filhos. Aí eu te pergunto, a minha esposa, que pode ser mãe dos meus filhos ou não, tem direito real de habitação? Nesse caso, de eu ser usufrutuário? Não tem, pessoal. Não tem, justamente porque esse bem, esse imóvel já não estava mais no meu patrimônio. Eu não era mais proprietário, eu era mero usufrutuário. Beleza? Trouxe aqui a jurisprudência para vocês. Ó.
No julgamento do réu hospital, a quarta turma negou a uma viúva o direito de continuar morando no imóvel onde tinha vivido com o marido. Isso porque, em 1953, antes do seu segundo casamento, o homem doou o bem aos filhos do primeiro casamento, em antecipação de herança. Porém, devido a uma cláusula de usufruto, permaneceu no local até a sua morte. Então, eles ficaram lá morando naquele imóvel até a morte do cara. Mas o cara já tinha doado, colocou uma cláusula de usufruto para ele, beleza? Ficou usando o imóvel. Mas quando morreu, a propriedade se consolidou na mão dos filhos e, portanto, a mulher dele não teve direito real de habitação, tá? Existem ministros da STJ, tá, que até entendem que não é o usufruto que retira, né, por si só o direito real de habitação, tá? Não é o usufruto que tira por si só o direito real de habitação, até porque esse usufruto, por exemplo, numa doação, ele poderia ser anulado, concorda? Por ingratidão, eu revogo a doação e o bem volta para mim. E aí, voltando para mim, volta para o meu patrimônio. Se eu morrer, o meu cônjuge passa a ter direito real de habitação, tranquilamente. Então, não é porque eu sou usufrutuário de um bem que isso afasta o direito real de habitação. Por si só, não, tá? Porque pode acontecer alguma coisa daquele bem que eu doei e reservei o usufruto para mim volte para o meu patrimônio por diversos motivos, tá? Então, por si só, não, mas sim, numa condição normal em que o usufrutuário morra e a propriedade plena se consolida na mão dos donatários, dos proprietários, o cônjuge sobrevivente não teria direito real de habitação se o falecido for um mero usufrutuário. Beleza? Pessoal, então chegamos aqui, batemos 45 minutos, 46 minutos já do nosso vídeo. Eu vou fechar aqui, inclusive eu estou até bastante cansado. Esse slide aqui ficou bem bacana do direito real de habitação. Vou ver se eu deixo ele para vocês, tá? Passei aqui por todo o conceito, né, sobre o direito real de habitação. Falei aqui do direito real de habitação do companheiro, mostrei que, né, uma certa evolução, que ele foi assegurado por uma legislação de 1996, que ele não está assegurado pelo Código Civil, e que parece que não tem diferença, portanto, mas tem, justamente porque, no caso do companheiro, uma nova união ou um novo casamento tira dele o direito real de habitação. Mas eu comentei para vocês que, na verdade, isso varia de caso para caso, que daria para defender teses em sentido contrário, tá? Mas normalmente é isso aqui que funciona. Ó. Se o cônjuge constitui novo casamento ou união, não perde. Mas se o companheiro constituir nova união, ele perde, beleza? Mas entendo que isso aqui pode ser, claro, analisado caso a caso. Show de bola? Então, ó, um abraço para vocês, até o próximo vídeo e fique com Deus. Um abraço, pessoal.